Esse vídeo aqui ele vai ser um pouco diferente, né? Eu sei que não vai dar tanta gente pra ver, mas eu preciso falar umas coisas importantes. Então ele não vai ter muita edição, não vai ter muito roteiro. Eu só fiz um roteiro aqui base pra eu poder não me perder no que eu vou falar. E o som ele vai estar um pouco pior porque ele vai estar bem menos tratado que os anteriores. Deu pra entender, né? Se tu quiser ver um vídeo melhor, vê os vídeos anteriores, estão muito mais bem feitos. E se tu quiser esperar um pouco para sair vídeos melhores, saiba que semana que vem vai ter um vídeo por dia. E é basicamente isso. Mas esse vídeo aqui é bem importante porque tá acabando setembro. E setembro é um mês que a gente tira pra fingir que a gente se importa com os outros, basicamente. Pra falar de saúde mental, pra falar de... Nossa, se ame, você é muito importante. O tal do setembro amarelo, né? E eu quero falar o seguinte. Se perdeu muito da empatia pelos seres humanos nos últimos tempos. E quando eu falo dos últimos tempos, não estou falando de questão bíblica nem nada, e nem do século XXI. Eu quero dizer desde muito tempo, muito tempo mesmo. Eu acredito que houve um tempo que se pensava nos outros. Eu acredito nisso. Tipo, realmente parece que teve, mas não se tem mais. E tem pessoas que não acham importante pensar uns nos outros. A gente tem muita gente egoísta e a maioria das pessoas são egoístas. Tu que tá me assistindo aqui pode ser uma dessas pessoas e nunca ter percebido. Porque eu era uma dessas pessoas e eu não percebia até que eu caí na real e percebi. E é basicamente o que eu quero falar. Eu quero terminar setembro falando um pouco sobre saúde mental e sobre como a gente atrapalha a questão da saúde mental por conta de algumas atitudes nossas, por conta de falta de empatia, por conta de alguns comportamentos. Como nós, mesmo sendo amigos de algumas pessoas, a gente pode atrapalhar mais a vida das pessoas do que ajudar. E como muitos problemas de saúde mental são causados por nós, por negligência, por arrogância, por alguma pessoa ser egocêntrica, por uma relação ruim, não ou relação tóxica, não sei o quê. Não, mas uma relação ruim mesmo. Tipo, a gente tem essa visão de que ter problemas de saúde mental é doença, é coisa de doente. Ou que não existe esse tal de saúde mental e tal, é tudo invenção ou tudo coisa recente. Mas se a gente for para pensar, problemas como depressão, ansiedade, suicídio, esse tipo de coisa, acontece na humanidade há muito tempo. Nós temos, por exemplo, a Cleópatra, que foi uma das pessoas mais poderosas que já existiu na humanidade. Ela, não sei se vocês já repararam, mas geralmente quando a gente tem um rei, são reis masculinos e tal. É, e o Egito foi um dos maiores impérios do mundo. E não sei se vocês já pararam para perceber, mas o imperador egípcio mais famoso de toda a história é uma mulher, não é um homem. A Cleópatra é simplesmente a faraó mais lembrada de todos os tempos. E a Cleópatra, ela terminou em suicídio. O fim da história dela é que ela se deixou envenenar. Essa é a tese mais aceita. Então a gente vê como questões como suicídio não são coisas recentes, coisas de agora. São coisas bastante sérias. E como isso não atinge pessoas que são fracas, frágeis, indefesas, esse tipo de coisa, mas atinge qualquer pessoa. Porque é claro que a gente não pode pensar que uma das pessoas mais poderosas do mundo naquele período, uma pessoa que conseguiu rivalizar com o Império Romano no seu auge, era uma pessoa fraca ou com a mente frágil ou instável ou esse tipo de coisa. Não era alguém sem atributos, sem qualidades, era alguém muito inteligente. A Cleópatra tem muitos indícios de que ela era extremamente inteligente, extremamente astuciosa, extremamente corajosa e que ela prezava muito pela vida dela, mas ela acabou do jeito que acabou. Então, essas questões elas têm que ser mais pensadas, então a gente tem que pensar muito mais nisso e ver o que realmente são essas coisas, porque isso pode afetar qualquer pessoa. Tem pessoas que são muito felizes, mas estão destruídas, porque algum, algum pedaço da mente delas pode não estar 100%. E sobre o quão antigos são problemas mentais, problemas com a saúde mental, a gente tem também, por exemplo, no caso dos negros que eram escravizados, tirados de África e trazidos para as Américas ou para a Europa, no processo de colonização. No caso do tráfico negreiro, a gente tem o banzo, que era basicamente depressão. Que o que era isso? Quando os negros estavam sendo trazidos
Vou dizer o caso do Brasil. Os negros que estavam sendo trazidos para o Brasil, tem muitos relatos de que eles simplesmente paravam de agir, paravam de se mover, paravam de se alimentar, paravam de falar, perdiam totalmente a emoção de estarem vivos, ficavam totalmente deprimidos e aí eles ficavam imóveis até que morriam. Hoje em dia a gente sabe o que é isso. Isso aí era basicamente depressão. E vários e vários e vários relatos de que negros morriam de depressão, os escravos morriam de depressão por conta do tanto que a mente deles foi afetada por saberem que eles iriam ser tirados para sempre das terras deles e seriam escravizados para sempre e que os filhos deles também passariam pela mesma coisa. E saber disso fez com que eles tivessem vários surtos de depressão e morressem disso. Não morressem por coisas causadas pela depressão, mas morressem realmente de depressão. Que a depressão levasse eles à morte mesmo, fizesse eles secarem até morrer. E isso mostra o quanto é antigo e o quanto isso afeta as pessoas. E quanto isso é sério. Ou tu vai dizer que os negros escravizados eles eram frágeis, que eles não tinham força de vontade, que eles não tinham fé. Eles eram um povo. Muitos povos africanos eram povos extremamente religiosos. A gente que pensa que não, mas se tu for parar pra pensar, imagina tu ser escravizado por uma pessoa e mesmo assim tu manter tua religiosidade, que é o caso que aconteceu com a Umbanda, que é o caso que aconteceu com o Candomblé, com outras várias religiões africanas, que mesmo o povo sendo escravizado, mesmo o povo apanhando todo dia, sendo proibido de expressar as religiões deles, eles ainda mantiveram. Então isso mostra que eles realmente tinham um lado religioso muito forte e também uma força de vontade muito forte. Até porque quase tudo que foi feito no Brasil foi feito por esses caras que obviamente trabalhavam muito mais do que os europeus. E essas foram algumas formas de mostrar como essas coisas elas não são recentes e elas não são coisas de pessoas fracas ou frágeis ou que não funcionam ou alguma coisa desse jeito que a gente costuma pensar. A gente tem muitos preconceitos em cima disso, mas o que importa agora que eu vou falar é o seguinte: nós temos culpas nisso. Nós, muitos de nós temos culpa quando alguém piora, quando alguém tá com problemas. Cara, tem tanta coisa que as pessoas têm um pequeno probleminha e a gente, eu digo, quando eu falo a gente, eu quero dizer amigos, familiares, colegas de turma, colegas de trabalho, pessoas conhecidas, sociedade em geral. Cara, tem tantos problemas que poderiam ser evitados e a gente piora, sabe? Quando eu vejo esses casos de documentários de massacres e tal, que acontecem em escolas, eu fico pensando que a gente podia ter evitado muitos deles se a gente tivesse tido ações que conscientizassem a pessoa sobre isso e diminuíssem a quantidade de bullying. Cara, muitos desses caras, eles realmente fazem esse tipo de coisa porque eles são destruídos, tipo, eles já são, a mente deles já não é 100%, eles já não estão na mente 100% deles, já não são, como eu diria, normais, e a gente vai lá e faz desgraças, a gente vai lá e fica fazendo piadinha, botando apelidos, fazendo tirando de tempo, tentando zoar, esse tipo de coisa, pensando que a gente é o cara mais engraçado do mundo, jogando pra baixo mesmo, porque tem uma diferença. Tem você fazer uma piada entre amigos para se divertir, todo mundo rir, e tem você jogar pra baixo a pessoa. E imagina uma pessoa que já não tá 100% e aí tu fica o tempo todo jogando ela pra baixo. Ela vai ter ódio, e ela não tem a mente 100%. E obviamente que quando ela ficar com esse ódio, ela não vai descontar o ódio só em ti. Bom seria se ela descontasse o ódio só em quem fez raiva pra ela, mas uma pessoa que não tá 100%, ela vai descontar ódio muitas vezes no lugar onde ela sofreu aquilo. Então, tipo, um aluno que ele sofre de problemas na mente dele. E aí ele é zombado a adolescência inteira. Durante ele faz ensino médio, é zombado a adolescência inteira. Ele vai voltar daqui uns 5 10 anos para atacar a escola. Por quê? Porque na mente dele, o culpado daquilo é a escola. São os alunos que zombavam com ele e os professores que, quando ele reclamava disso, os professores não faziam nada. Então ele vai lá e sai matando todo mundo. Por quê? Porque a gente tem culpa disso. A gente tem que começar a aceitar que muitas vezes nós contribuímos para esse tipo de coisa. E não só isso, não só ir pro extremo, também coisas pequenas como suicídios. Quantos suicídios poderiam ter sido evitados se as pessoas que já não estão tendo uma vida familiar muito boa,
já não estão sendo muito bem aceitos em casa, não conseguem amparo na sociedade. Quantas dessas pessoas não conseguiriam, sei lá, melhorar, conseguir ver uma luz no fim do túnel, conseguir ver uma perspectiva de melhora, se elas fossem bem tratadas pelo ciclo social delas? Tipo, tem muitas pessoas que elas não têm nada bom em casa, não tem nada bom na rua, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Chega na escola, tá lá o povo tratando ela mal também. E ela fica pior ainda. Ela pensa, caramba, todo mundo que eu conheço me trata mal, pra que eu vou ficar vivo? Sabe? Tem muita gente que deve estar passando por isso agora e tal. Então, muda muito o jeito que a gente vê quando pelo menos uma pessoa oferece a mão. E a gente pode ser essa pessoa. E quantas vezes a gente já fez desgraça e tal, por egoísmo, arrogância e tal. Ainda mais quando a gente é jovem. A maioria do meu público aqui é mais novo que eu, acredito. E eu queria dizer isso. Cara, quantas vezes a gente teve culpa disso? Quantas vezes a gente não destruiu a vida de alguém pra se achar o diferentão? Quando a gente é mais novo, a gente tem esse negócio de, nossa, eu quero chamar muita atenção. E às vezes pra chamar atenção, pra se sobressair, a gente acaba tendo que diminuir o outro, tendo que destruir o outro. É uma coisa que eu nunca gostei, nem quando eu era criança eu não gostava desse tipo de coisa, desse tipo de piada, de eu quero ser o popularzão e para me ser o popular eu tenho que diminuir os outros. Cara, é muito idiotice, sabe? Eu sempre fui o cara na escola que eu me enturmava muito. Eu gostava de me enturmar com todo mundo. Só não com quem não queria. Quem não queria também eu não queria. Mas com, tipo, tentar me tomar com todo mundo, cara. No ensino fundamental eu fui amigo de várias pessoas, muita gente. No médio, eu comecei o primeiro ano, eu era daqueles caras excluídos, sabe? Os caras que ninguém quer conversar. Eu conversava com todos eles. Como ninguém queria conversar comigo, eu conversei com todo mundo que ninguém queria conversar. E eu fiz amizade com todo mundo. E depois do segundo ano, eu comecei a conversar com as pessoas que eram mais popularizinhas e tal. E comecei a conversar com todo mundo. No terceiro ano, eu já estava conversando com todo mundo da escola, basicamente. Todo mundo da escola me conhecia. Por quê? Porque eu tentava ser o cara mais legal possível pra não estragar ali o ambiente. Não faz sentido tu querer estragar o ambiente, tu querer causar confusão, intriga, esse tipo de coisa. Então, vamos pensar, cara. Pelo amor de Deus. Pensa nisso, esse tipo de coisa. Quantas vezes tu não já pode ter feito uma desgraça na vida de alguém? Quantas vezes tu não já pode ter feito mal na vida de alguém? Quantas vezes tu não pode ter sido o último prego que faltava pra enterrar aquela pessoa? Então, pensa aí. E quantas vezes tu não foi essa pessoa que sofreu isso? Então, a gente tem que começar a parar de jogar a culpa pro mundo e entender nosso papel. Eu acredito que nossa missão aqui é tentar melhorar um pouco o mundo, deixar um pouco melhor do que a gente encontrou. A gente pode não ser o salvador da pátria, mas a gente tentar deixar o mundo menos pior do que estava quando a gente chegou. Pelo menos as pessoas que nos conhecem. Fazer o bem, pelo menos, para essas pessoas. E se por acaso der errado, deu, tudo bem, mas a gente tentou. E é basicamente isso. Tipo, eu acho que a gente teria muito melhor se as pessoas entendessem isso, se as pessoas começassem a agir desse jeito. Se quando tu fosse fazer alguma coisa, tu pensasse, e se isso for prejudicar outra pessoa? Isso pode levar também pro assunto do seguinte: quantas ações tuas não causam mal nas pessoas? Tu já parou pra pensar nisso? Se tu é uma pessoa boa ou ruim? A maioria das pessoas acha que eles são boas. Esse é o problema dos vilões. A maioria dos vilões, eles acham que eles são bons. Eles só são vilões porque eles não conseguem enxergar os próprios erros deles. E é isso que acontece também na vida real. Na vida real, a maioria das pessoas ruins, elas fazem maldades porque elas não conseguem se enxergar enquanto pessoas ruins. E como saber se uma coisa que tu tá fazendo é ruim? Tem um exercício bem simples para isso. Se o que tu tá fazendo machuca as outras pessoas, basicamente é algo ruim. É bem difícil de não ser. Bem difícil de fugir desse padrão. Então pensa o seguinte: tu costuma perder tuas amizades por comentários que tu faz? Tu costuma magoar as pessoas costumam falar que não gostam de falar contigo. Tu fala alguma coisa e as pessoas começam a te evitar, começam a se distanciar de ti. E não distanciar do tipo, eu falei que eu sou homossexual e a pessoa se distanciou porque ela é preconceituosa. Não, ou eu falei que eu sou crente e a pessoa é ateu e ele não quis falar comigo. Ou eu falei que eu sou ateu e a pessoa é crente e ela se distanciou. Não é esse tipo de coisa, tô falando tipo, tu falou algo, a pessoa se chateou, a pessoa chegou a chorar, a pessoa se distanciou porque ela não quer mais se machucar, esse tipo de coisa, sabe? Quando tu fala algo e todo mundo fica, caramba, tu não devia ter dito isso, foi muito insensível. Se tu perceber isso, é porque tu é uma pessoa ruim mesmo, porque tu tá fazendo coisas ruins. Mas dá pra mudar.
Dá pra perceber quando a gente faz isso. E se tu conseguir fazer esse exercício de pensar nisso, de entender esse tipo de coisa, dá pra ser uma pessoa melhor. Dá pra reverter esse tipo de coisa. Dá pra conseguir. Não é irreversível. Então, eu tô falando isso porque, infelizmente, no passado eu era bastante assim. Eu falava algumas coisas, fazia algumas coisas que eram ruins e eu comecei a parar quando eu percebi que muitos dos meus amigos eu perdi por conta disso. Porque eu era muito arrogante. Então, falei aqui um monte de coisa que veio na cabeça, um monte de coisa que eu anotei aqui. E eu quero dizer que atualmente eu venho pensando nessas coisas. E sempre que eu faço alguma coisa que eu percebo, caramba, deve ter feito mal pra alguém, eu tento mudar, tento me perdoar, ver se a pessoa me perdoa, se não perdoar, tudo bem, as pessoas seguem a vida, mas tentar melhorar, sabe? O primeiro passo pra pessoa melhorar é perceber que ela tá errando, e isso já é muito bom. E eu gostaria muito que alguém tivesse falado esse tipo de coisa aqui comigo quando eu era mais novo e tal. Então, eu espero que alguém veja isso aqui, entenda o que eu falei, ou mesmo que eu tenha me enrolado todo aqui enquanto eu falava, e que isso consiga ajudar alguém, pelo menos uma pessoa. É isso. Muito obrigado. Tente ser melhor, tente melhorar, tente fazer o mundo ser um lugar melhor. Se tu não acredita em Deus e tal, faça o mundo ser um lugar melhor, porque o mundo já é muito injusto, cara. A gente vive numa sociedade que é injusto demais. Tu quer o quê? Tu quer deixar o mundo mais injusto do que ele já é? Tu quer deixar o mundo pior do que ele já é ou melhor do que ele já é? Eu prefiro deixar melhor do que ele já tá. Eu prefiro que pelo menos as pessoas que eu conheço saiam com um saldo mais positivo do que elas entraram. Basicamente isso que eu gosto. E se tu é cristão, basicamente o livro que tu segue, o livro que tu acredita, fala o tempo todo sobre como a gente deve tratar bem as pessoas. Então, se tu se diz cristão e não segue a Bíblia, tu tá só sendo hipócrita mesmo. Não esqueça disso. Então, tente melhorar. Siga o exemplo do cara que tu considera Deus, que é Jesus, e seja melhor. E se tu é de outra religião, também pegue os exemplos bons. Toda religião tem exemplos bons. E tente melhorar baseado nisso. Ou em algum cara que tu acha que é muito bom, que faz muito bem para a humanidade e tente ser melhor a partir disso. É isso aí. Eu gostaria de fazer mais vídeos assim, só falando mesmo, só desabafando alguma coisa. E se esse vídeo aqui ele pega pelo menos algum comentário aí, alguém comentar alguma coisa sobre, vou gostar bastante. Se tu quiser mandar mensagem lá no Instagram, tiver alguma coisa para comentar sobre isso aqui, para conversar mais pessoalmente, meu Instagram ele vai estar aí na descrição, o link na descrição, tá certo? Tô aqui para ajudar, tentar ajudar no que for preciso. E semana que vem vai começar segunda-feira um drop de vídeo sobre o tempo. Que vai começar. São 5 vídeos. Um segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Todos os vídeos 6h30 da noite. É isso. Obrigado por ter assistido. Até a próxima. Eu gosto muito de vocês. Se cuidem, sério. Se tiver algum problema, se cuida, cara. Faz isso. Não deixa tua mente de destruir. Obrigado.